Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando com vocês. Um vídeo de uma dica rápida hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre... O vídeo é mais especificadamente para passar a dica sobre essa ferramenta aqui. O alicate de poda, né? Essa é uma ferramenta que não pode faltar aí. Claro, eu acredito que muita gente conhece esse alicate, né, de poda. E muita gente o tem. É uma ferramenta que não pode faltar. Por quê? Ele é uma ferramenta que corta galhos grossos, né? E essa ferramenta, ela tem, vamos, entre aspas, um segredinho para a gente poder utilizar na arte do bonsai. Porque a arte do bonsai a gente precisa aí, vamos dizer assim, de um máximo de precisão nos cortes. Alguns cortes eles precisam ser precisos para a gente sempre tirar o máximo que a planta tem a nos oferecer. E eu vou passar algumas dicas para vocês de poda no uso dessa ferramenta aqui e mais algumas outras dicas de como realizar a poda nos galhos. Acompanhem aí. Essa ferramenta, pessoal, ela tem essa parte aqui, né, que a gente chama de gavião, que é a parte que dá o suporte para a gente poder podar, né? Existe uma outra ferramenta, que seria esta aqui, mais ou menos da mesma linha dessa, só que essa não tem o gavião, ela é uma ferramenta reta como se fosse uma tesoura, né? Mas essa ferramenta, ela é ótima para a gente poder cortar galhos mais grossos. E a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: quando a gente vai usar essa ferramenta, o gavião, a gente nunca deixa ele de dentro do corte. Por quê? O gavião, ele vai mascar o galho. Se eu faço uma poda, vamos supor que essa parte é a parte que ficaria na planta. Se eu vou fazer a minha poda aqui e o gavião fica na parte de dentro, né? Houve a poda, então o gavião vai mascar um pedacinho, né? Algumas plantas, dependendo muito aí do tipo de planta, né, vai até arrancar um pouco da casca. Então a gente tenta sempre deixar o gavião de fora do corte, né, para que essa parte de dentro passe apenas a lâmina da ferramenta, para não haver essa questão de mascar a parte que fica, né? Essa é uma dica que eu quero, uma das dicas que eu quero dar para vocês aí. Então eu vou repetir para poder frisar bastante. Essa parte que é a base que segura o galho, ela nunca fica na parte que vai ficar depois da poda. Eu tento sempre deixar essa parte de fora da onde vai ficar a minha planta, para que esse mascado, né, que essa parte da ferramenta faz, não fique na planta. É uma dica, porque se a gente vai podar uma coisa sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum critério, a gente poda do jeito que quer, para cima ou para baixo. Mas falando especificadamente do bonsai, né, nós temos também aí o alicate bola, o alicate lateral, mas eu estou falando especificadamente desta ferramenta. Nem todos têm alicate bola ou lateral. E essa ferramenta, ela é imprescindível em muitos casos para a gente podar, principalmente em galhos grossos. Gavião sempre do lado de fora do corte, para que o gavião não masque a planta. Aqui está minha planta, essa parte é a parte que eu vou ficar. Então, o meu gavião vai ficar do lado de fora da poda, para que o corte seja limpo. Limpo e sem mascado. Porque se o gavião fica de dentro, às vezes acontece de mascar a minha planta, certo? Em questão de apertar, outra coisa também, galhos secos, né? Essa ferramenta ela não corta bem galhos secos. É sempre bom também a gente ter uma noção do galho que a gente vai cortar, né? Às vezes a gente vai precisar fazer uma poda só, sem precisar estragar o galho. Então a gente tem que ter firmeza também na mão na hora de podar, ok? E gavião sempre do lado de fora da poda,
ok? Firmou, apertou e o corte se fez. Agora a gente vai falar aí sobre como fazer essas podas. Vamos falar um pouquinho aí nessa questão dessas podas desses ramos mais grossos. É uma ferramenta usada em podas mais drásticas, né? Às vezes a gente tem lá o nosso ramo longo, né? E a gente vai precisar das ramificações mais perto da base para a gente construir uma estrutura. Então isso seria uma poda drástica, essa eliminação dessa distância, né? Então, se eu for fazer uma poda aqui, tem alguns critérios que a gente pode seguir para a gente ser mais feliz na nossa poda, né? O que acontece com as podas? Se eu faço a minha poda reta, dessa maneira, né? Isso eu estou falando a respeito de ramos, não estou falando do tronco principal. Se eu faço a minha poda reta, as minhas brotações tendem a crescer horizontalmente aqui na beirada, né, da poda. Se eu faço a minha poda com formato de cunha, vamos supor, eu fiz essa poda dessa maneira, a minha brotação tende a crescer deste lado e para cima, ou um pouco na diagonal. Se eu faço a minha poda do outro lado, né, vamos respeitar aqui o gavião. Se eu faço a minha poda do outro lado, vamos lá, eu tenho aqui que a minha brotação cresça para este lado, ou para cima, ou um pouco na diagonal. Então são esses 3 métodos aí para a gente fazer essa poda. Eu vou tentar explicar um pouco melhor aqui com o desenho novamente. Então, mostrando o desenho aqui, pessoal, né, a minha poda ela vai ser sempre nesse formato de cunha. Então, se eu quero que o meu ramo cresça para o lado direito, então eu vou deixar a minha poda vai ser feita com uma cunha virada para o lado esquerdo, para que minha brotação cresça neste sentido, ok? Se eu quero que a minha poda venha para o lado esquerdo, então a minha poda vai ser feita nesse sentido, para eu poder estimular o crescimento deste ramo nesse sentido. Ok? Agora, se eu fizer uma poda reta dessa maneira, há um indício muito grande dos meus ramos crescerem assim, retos. E depois, para mim trazer este ramo novamente para cima, né? Para mim trazer este ramo novamente para cima, eu vou muitas vezes formar uma curva que não vai ser legal, que não vai me proporcionar muito manuseio e nem naturalidade aqui da onde o ramo sai. Então isso aqui são dicas de poda, ok? Não quer dizer que vai nascer apenas esse ramo, pode nascer outros aqui, ou pode sair outro aqui também. Mas são técnicas de poda que eu aprendi e estou passando aqui para vocês, para que vocês possam ser sempre mais felizes aí nas podas realizadas. São regrinhas básicas, não são normas, né, que tem que ser assim, mas são maneiras da gente poder fazer as nossas podas de maneiras mais precisas e com uma cicatrização melhor. Porque depois, aqui, né, às vezes a gente vai ser tão feliz que o ramo vai crescer bem aqui na pontinha, né? Pode acontecer, do ramo crescer bem aqui na pontinha, a gente vai ser mais feliz ainda porque essa parte vai cicatrizar melhor. Porque o que acontece também aqui? Depois que esse ramo amadurecer, a gente vai vir aqui com alicate bola e vai fazer aqui um acabamento, né? A caneta acabou a tinta, será? Vai fazer um acabamento aqui. Pegarei outra caneta. Depois desse galho maduro, a gente vai fazer o acabamento aqui e essa cicatrização vai ficar perfeita. Depois entra todas aquelas questões da poda, né, e das ramificações que vão surgindo. Às vezes a gente quer colocar esse galho um pouco mais reto.
E isto também gera conicidade no meu tronco, essas maneiras de poda, né? Mais do que ensinar aqui, o que eu quero deixar claro é estimular também a criatividade de vocês, para que vocês possam conhecer também essa lógica. É isso que eu estou passando para vocês aqui, faz parte de uma lógica do crescimento das plantas. E é uma coisa que também varia de espécie para espécie. Mas a maioria das espécies folhosas funcionam neste sentido. E de toda maneira eu espero aí ter ajudado com essas dicas de poda, para que todos nós possamos aí crescer cada vez mais aí na arte do bonsai. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreve aí no nosso canal, me siga lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas. E um abraço fraterno, até o próximo vídeo.